09, então, o que tem lá no memorando, já foi compartilhado e já foi enviado, né, anteriormente para vocês, que é quando o registro da carga horária, lá no DED, a organização do processo avaliativo e registro do desempenho do estudante, no DED, a classificação, orientações para a conclusão da progressão continuada, o estudante que foi considerado desistente em 2020 e as pendências da progressão parcial de 2019. Tem aí o encerramento de módulos e conclusão dos cursos semestrais para o primeiro semestre de 2021 e algumas orientações gerais sobre o diário físico. Primeiramente, a gente vai separar aqui que uma parte é com relação ao registro da carga horária, o outro é relativo à inserção de notas, que é o processo avaliativo. Com relação à carga horária, a própria secretaria já vai organizar esses cinco campos aqui para cada professor registrar lá a entrega ou não, a realização ou não do PET e das atividades complementares pelo professor. Então, o primeiro campo lá que já vai estar registrado, o professor marcar sim ou não, é referente ao PET. Então, tem um lá que é 60%. Se o aluno participou das atividades, realizou junto com o professor no Conexão, ou conforme a organização da escola, o professor vai lá marcar se ele respondeu sim ou não, relativo ao PET. E aí cabe também, a gente faz uma analogia ao mesmo trabalho que era feito em 2020. Se o aluno não fez, não entregou, fez de forma parcial, também serve aí aquela orientação, aquela justificativa do pai ou responsável para que a equipe registre sim ou não. O restante, os 40%, ele vai ser dividido lá em 4 partes, que vai representar aí 10% da carga horária em cada um deles. Então, repetindo, isso já vem pronto da secretaria, o professor só vai marcar para cada aluno sim ou não. Então, o que é importante? Que cada professor repasse isso aos especialistas, à escola, de que forma ele faz essa organização, ele vem fazendo essa organização, essa distribuição, porque é bastante subjetivo também essa divisão da carga horária. Subjetivo eu falo com relação às atividades, porque o percentual a gente tem exato aí, porque a gente vai pegar a carga horária total, né, conforme a matriz lá do bimestre, e vai dividir. Vai fazer essa divisão, essa conta. 60% é PET, 10% de cada um delas é para cada conteúdo que ele estiver trabalhando. Então, aí cabe ao professor organizar de que forma ele vai trabalhar, em que momento vai trabalhar cada um desses 10%. O professor só vai registrar sim ou não, e em todos os bimestres o professor vai precisar fazer isso. Então, vai estar dividindo lá para cada uma das disciplinas nesse percentual, de 60% e 10% para cada um dividido nos 40% da carga horária em cada 10%, cada uma das 4 atividades. A gente relembra aí, a secretaria lá reforça isso aí, que esse registro deve ser finalizado até o 5º dia útil após o encerramento do bimestre, e aí essa cobrança, via de regra, a gente vai fazer para aqueles alunos que têm acesso ao Conexão Escola, para aqueles alunos de forma impressa, a gente tem cobrado isso à secretaria, relatado as dificuldades, a gente não tem uma resposta, mas a gente vai trabalhar, via de regra, com esse prazo, que está lá no memorando, e aí eu peço que cada escola relate ao seu analista, diverte quais as dificuldades, boa parte já vem relatando. Como eu falei, a gente sabe de forma geral, mas pontua detalhadamente quais as dificuldades da sua escola, com os alunos que não têm acesso, aluno da zona rural, impossibilidade de entrega do PET. Deixa detalhado isso com os analistas que acompanham a escola. Tem algumas disciplinas, por exemplo, curso técnico, que tem a organização semestral, curso normal em nível médio, 5º itinerário do MTI e a parte flexível do ensino médio integral integrado, o lançamento da carga horária será feito pelo professor. Então, quem vai registrar isso lá, todos aqueles 5 campos, quem vai lançar isso é o professor, e não a secretaria. Mas só para esses cursos aí, curso semestral, normal em nível médio, o 5º itinerário do MTI e a parte flexível do médio integral integrado. Esse é mais específico do MTI, a gente já trabalhou diretamente, né, com as escolas isso. Para unidades prisionais, né, tem Jequitinhonha aí, São Miguel, e Ana Faria e Cassiano, Ana Faria não está hoje aqui,
reforça sobre essa questão de dificuldade de trabalho com o PET, né, de forma pela conexão, de forma online. Então, a orientação é da disponibilização dos PETs junto às 4 atividades complementares. E isso vai servir também, claro, para os alunos aí da escola que não têm acesso à conexão escola, que não têm acesso à internet. O professor precisa organizar essas atividades complementares e também atividades avaliativas já no início da entrega dos PETs ao aluno. Então, a escola está organizando de forma bimestral essa entrega, e aí, claro, que a gente vai considerar esse momento de onda roxa, a gente está falando de uma possível saída para a onda vermelha, sobre essa questão da disponibilização desses PETs junto com essas atividades complementares e também junto com essas atividades avaliativas. Aqui a gente utilizou unidade profissional, porque está no memorando 09, mas é a orientação que a gente já passou e tem reforçado isso, junto com os alunos que não têm acesso à internet. Quanto à organização do processo avaliativo e registro do desempenho do estudante lá no DED. As escolas, né, deverão organizar diversas formas de aferir o aproveitamento do estudante ao longo de cada bimestre, e ele vai registrar a nota alcançada. Então, a gente não tem mais para a rede estadual aí aquele anexo 1, que era preenchido, que a gente vai utilizar agora é o DED, e será através de nota para cada um desses alunos. Como a escola organiza, a gente diversifica aí as atividades, as formas de fazer essa avaliação, mas relembrando aí que a gente tem 25 pontos aí para cada bimestre. Então, cada professor, conforme o PPP da escola, conforme a organização que já acontecia antes do REAMP, cada professor vai aferir essa avaliação, aferir esse aproveitamento aí do estudante ao longo de cada bimestre. Cada escola organiza essa verificação e acompanhamento da aprendizagem, conforme no PPP, conforme a organização que já tinha. É preciso, claro, a escola estar atenta aí à forma de avaliação desses alunos que não têm acesso de forma online, como será feito aí de forma impressa, né, como será essa avaliação. Então, ter esse cuidado na hora de enviar também, junto com os PETs, essa avaliação aos alunos. E o aproveitamento será da mesma forma no DED que acontecia antes da pandemia, lá de 2019, 2018, 2019, como a escola organizava isso aí. Então, vai ser da mesma forma, o número de atividades, cada professor, cada escola adotava uma estratégia, um número de atividades para os 25 pontos, algumas escolas tinham 3, 4 registros, 5, então cada escola tem essa autonomia de continuar essa organização conforme era antes da pandemia. Aí reforça aquela característica da avaliação, que ela é de forma processual, formativa, contínua, cumulativa, e os diversos instrumentos aí que a escola puder utilizar, que o professor puder utilizar, será válida, será bem-vinda. Considerar, mais uma vez, reforça isso. A realidade de cada aluno, o acesso que esse aluno tem às atividades remotas, e continua as diferentes oportunidades de aprendizagem, né, lá da 2197, que é aqueles estudos contínuos de recuperação ao longo do processo de ensino-aprendizagem. O professor está trabalhando ali pela conexão, está trabalhando de forma dia a dia com o aluno, ele não entendeu uma atividade, não entendeu ali um conteúdo que o professor passou, ele já retorna de imediato. Isso é uma primeira estratégia. Os periódicos são ao final de cada bimestre, o professor ali trabalhou ao longo de cada bimestre, identificou as habilidades que o aluno não consolidou, retoma esses conteúdos, e os estudos independentes de recuperação que a gente tem ao final do ano. Só reforçando lá a resolução 4058 de 2018, que é o que a gente adota, né, desde 2018, que é a divisão dos 4 bimestres, 25 pontos por componente curricular em cada componente, e para os cursos semestrais nós temos aí 50 pontos por bimestre, no caso aí, por exemplo, da EJA, né. Reforça mais uma vez que o professor tem que avaliar o estudante, né, de maneira integral e levar em consideração todas essas dificuldades e vitórias que foram geradas pelo momento, né, da pandemia. Então, é preciso considerar isso, o nível de dificuldade do aluno em acessar essas tecnologias, a condição que o aluno tem de fazer essas atividades pela conexão, o nível de contato que os pais ou responsáveis têm com as tecnologias. Então, tudo isso deve ser levado em conta na hora de realizar essa avaliação.
Com relação à classificação, então, para todos esses alunos que a escola receber agora no decorrer do ano letivo e que não frequentou a escola em 2021 até o momento de matrícula, que aí Rafa já falou que a matrícula a gente só está recebendo por enquanto via e-mail, a escola precisa aplicar para esse aluno o recurso da classificação. E a escola já era habituada, quem já trabalhava antes aí, os especialistas, né? Já conhece esse processo aí, que está lá no parecer do Conselho, né, Estadual de Educação, 388 de 2003, quanto aos procedimentos para classificação do aluno, e vai utilizar a avaliação impressa, virtual ou outro instrumento que o aluno tenha acesso, tenha condições de realizar para a regularização da vida escolar desse aluno. Então, vai considerar também aí os pareceres, né, do Conselho 1132 de 97 e o parecer 1158 de 98. Com relação às orientações para a conclusão da progressão continuada. Então, o objetivo é regularizar a vida escolar do estudante em 2021, por meio do cumprimento da carga horária e do desempenho, conforme orientado naquele memorando lá, ASE número 5, que a gente trabalhou com vocês na última web lá do período letivo de 2020, que era a orientação para a construção de um plano individual para cada um dos alunos que estavam indo em progressão continuada. Compete à escola acompanhar o estudante, indicar e disponibilizar novamente os PETs que não foram realizados por ele no ano de 2020. E aí cabe reforçar para as escolas de sexto ano, recebendo aí alunos da rede municipal que estavam em progressão, é uma responsabilidade nossa agora dar sequência nesse trabalho, nesse plano individual, e aí cabe à escola, ao professor, fazer esse contato com a rede municipal, no exemplo que eu dei aqui, sexto ano, por exemplo, de fazer essa cobrança do plano individual para que a escola, o professor, agora em 2021, indique quais os PETs que o aluno não realizou, qual atividade avaliativa não foi realizada, para que possa ser regularizada a vida desse aluno. Mesma coisa também acontece com a rede municipal, e de repente esteja recebendo algum aluno que estudou em 2020 na rede estadual. Então, a responsabilidade é nossa agora de regularizar isso, né, caso o aluno esteja frequentando em 2021, tenha feito a matrícula, né, já esteja cursando. Este acompanhamento deverá ser registrado e informado aos responsáveis pelos estudantes menores e diretamente ao estudante quando maior. A data limite para a entrega dos PETs relativos ao ano letivo de 2020 para os cursos semestrais, nós temos aí até 31 de maio, quem aí dos nossos da EJA, por exemplo, aluno que veio com uma pendência da EJA lá do semestre, segundo semestre de 2020, a gente precisa regularizar isso até 31 de maio, o Fabrício já colocou essa data lá, e para os cursos anuais até o dia 31 de agosto. Cabe à escola, né, em que o estudante está matriculado em 2020, fazer esse trabalho de motivação e acompanhamento do desenvolvimento do aluno, monitorar esse aluno ao longo do processo, né, de aprendizagem, e para as escolas que têm o reforço escolar é um momento, né, a mais de fazer esse trabalho aí, dessas atividades desses alunos que tiveram pendência, e receber desses alunos os PETs referentes às pendências de 2020 e modificar o registro do estudante lá no CIMAD por aprovação. Já está disponível, né, Fabrício? A gente vai colocar, então a escola recebeu, assim que foi resolvido, a escola já pode alterar esse registro lá no CIMAD. Quanto ao estudante que foi considerado em 2020, então, se o aluno solicitar uma matrícula na rede estadual a partir desse momento, então ele vai ser matriculado no mesmo ano que cursava em 2020, se ele foi desistente, né, já foi feita essa orientação. Quanto às pendências da progressão parcial, permanecem as orientações que tinham lá também no memorando da ASE número 5 de 2021, que aí a gente precisa resolver isso aí com esses alunos, claro, se eles estiverem cursando aí, até 31 de maio de 2021. Quanto ao encerramento de módulos e conclusão dos cursos semestrais do primeiro semestre de 2021, as pendências a respeito da progressão continuada deverão ser concluídas até 29 de outubro. Então, para as turmas que estão nos cursos semestrais, EJA, por exemplo, agora, a gente precisa corrigir essas pendências dessas turmas que estão estudando agora, caso leve alguma pendência para o segundo semestre de 2021, a gente tem um prazo até o dia 29 de outubro para corrigir isso com relação à progressão continuada.
Então, a escola deverá proceder à integralização da carga horária de todos os componentes, conforme a matriz curricular, bem como as avaliações necessárias ao encerramento do ano letivo. Quanto à expedição dos documentos, a gente tem aquela orientação da ASE número 1, que ela é de janeiro, se não me engano, de 2020. Quanto ao diário físico, o diário físico só serão utilizados por aquelas disciplinas ou instituições em que o DED não estiver disponível. Então, para nós aqui tem o SESEC, não sei se do FTI ou MTI terá alguma disciplina específica em que não terá esse campo, não terá disponibilização lá no DED. E nesse caso aí, tem aqueles anexos que a gente vai disponibilizar aqui também como sugestão, em que o professor deve registrar naqueles anexos lá do diário físico. E aí, essas folhas devem ser numeradas, rubricadas, a assinatura do professor, do especialista e arquivado lá na escola. Mas relembrando, só para aquelas disciplinas em que os professores não terão acesso ao DED. Mas tem anexos lá que serve também como orientação, como sugestão, para que os especialistas façam acompanhamento do trabalho do professor. Como, por exemplo, essas atividades complementares que ele vai desenvolver ali ao longo de cada bimestre. Tem só as sugestões dos arquivos que nós vamos compartilhar aí com vocês, e tem essas sugestões que a gente só desmembrou, né, colocando lá o diário físico de carga horária, as atividades complementares trabalhadas, progressão continuada, a gente segue a referência lá do plano individual, para 2021, que é da própria EJA, carga horária ofertada. Então, tem essas sugestões que a gente vai compartilhar com vocês aqui ao final da web, por link e por e-mail também. Então, aqui a gente só desmembrou aquelas que tem lá no anexo, que serve aí como referência para vocês. Ok? A gente volta